Então vamos lá. Tempos atrás, em aula de Aikendo, Judô, Karatê, Aikenfu, né? Na época ali da UFES, tive a oportunidade de debater com alguns autores sobre o que desenvolver característica, o espírito de caráter. Desenvolver o caráter, né? O espírito de caráter. Ou seja, espírito relaciona o coração, a alma, em outros termos. E quando uma pessoa coloca isso para algum doutor ou do mestre, tem que saber que muitas vezes uma universidade federal tem que ter o quê? Alguém que também tem um pouco de base, princípio relacionados às etimologias. É lógico que nós somos uns descaráter, né? Descarados relacionados à educação física, como falei. Nós somos um trabalho bem feito histórico entre a massa, a carga, a velocidade, a distância, a profundidade histórica. Ok? Então, quando falamos sobre características, falamos sobre um estado, é lógico. Mas a característica, ela é algo que vem a caracterizar a pessoa, embora a própria característica não sabe o que ela é. Se é uma síndrome ou uma característica, porque as duas associam a outra. Esse ficou um campo perpétuo discutido com alguns autores. Mas quando falamos de características intelectuais, colocamos em destaque o treinamento esportivo, que destaca 10 anos, 8 anos, esse desempenho motor e essa cristalidade, essa destreza, ou seja, essa destreza motriz, que, ou seja, coloca uma realidade que depende da cultura e da subcultura que vem a relacionar. O fator é esse, entre edifícios, há edificações enunciadas para fortalecer e refrigerar a nossa história a cada dia. Aonde há um caminho, há um propósito. Aonde há um caminho, há uma potência. Aonde há uma potência, há uma vivência. Aonde há uma vivência, há um relacionamento. Embora o próprio Galahu, ou seja, alguns autores, como estou colocando em destaque aqui sobre as características sociomorais, coloca novas maneiras, novas estruturas egocêntricas. O egocentrismo é do ser humano. Pode desenvolver, ou seja, com os níveis que eu coloquei no campo ilustrativo. Não estou falando que o egocentrismo é uma doença, uma patologia. Nasceu torto, morre torto. É lógico que é outra tese. Que nós temos que também, nessa balança, essa cadeia de balanço, ou seja, neste fatores que venham colocar fatores intelectuais, fatores sociais, fatores afetivos, fatores motores, venha haver colocações importantes. Como assim? O egocentrismo, nós olhamos desde os primeiros dias. O choro, anos, meses, o choro, as emoções, os controles emocionais. Quando não tem essa destreza de haver controles emocionais, vai refletir eminentemente na nossa vida cotidiana. Então, nós somos refém das nossas próprias experiências que passamos. E sendo refém, pode haver traumas relacionados, ou seja, seletivas, peneiras que aconteceram. Há colegas que eu lembro que eles falaram que desistiram, eram expert. Eu lembro que eu cheguei em várias peneiras importantes, ok? Peneiras importantes, ligado ao esporte capixaba, como Vitória. E também ali tinha um núcleo, acho que é a Vitória da Bahia, não sei se é outro estado. Vitória, ali, o Rio Branco, a Desportiva, ok? E tinha outros nomes aí, outras escolas, outras instituições, outros colegiados que tinham na comunidade, que tinham uma conexão entre outros estados. Cabe a nós sabermos, quando eles me ver falando, vão entender porque eu não falei. São aparelhos convenientes em questões extracurriculares. Ok? Então, as características coloca um descaráter, que quando você conceitua característica, você vai descaracterizar algo. Por quê? Vai haver uma mudança. O estado é algo instantâneo, imediato. É um tempo que associa o espaço. E o espaço, o tempo. E essa sequência entre a carga e a massa e a velocidade
para colocar pontos importantes ligados à nossa vida. Ok? Então, quando falamos de processo de socialização, falamos de poderes absolutos. Quando eu falei sobre força absoluta, coloca ambiguidade, porque a força absoluta ela vai relacionar também o ambiente e também vai relacionar o campo interno, nos órgãos internos, e também que vai expressar a minha força externa, excêntrica, e minha expressão motriz. Ok? Então, entre essas submissões que acontecem relacionadas à nossa necessidade de anabolizar e catabolizar substratos energéticos, coloca também uma periferia, ligado a sermos refém da nossa própria vida. A nossa própria vida, somos refém da nossa própria história, que alguém vai colocar para tentar colocar defeitos e imperfeições e chegar até, ou seja, as nossas mortes. Então, a educação física é tão bem feita que há várias fatalidades no nosso colegiado, não são colocadas porque ficam, ou seja, não desarquivados. Não vou discutir com o presidente ou com a presidenta, mas o que acontece em sala de aula, cabe nós dizermos. Tem artigos que parecem, lógico, que o sítio do Pica-Pau Amarelo para nós. Se nós reclamarmos é pior. Somos refém da nossa própria história, porque também fazemos parte de frotas, fazemos parte de aldeias, tribos, sítios e meios elementares ligados à própria cultura. A cultura, ela nos coloca como refém entre intelectualistas, sócios motores, ou seja, socioafetivos. Nessas características, também os campos afetivos de 5, 4, 3 anos, o campo da operatividade. Eu falo que a operatividade ligada à educação física está relacionada à infância. Quando alguém coloca um degrau entre a licenciatura e bacharel para tentar explicar o que aconteceu, colocar operatividade, legalidade, estudou muito sobre o quê? Função psicomotora, estudou muito sobre o aprendizado motor e principalmente o aprendizado social. Para uma pessoa colocar essa legalidade e operatividade, temos que respeitar também quem vai interpretar e quem vai entender, porque estudou bastante alguns autores para ver essa operatividade. A operatividade é braçal, cabe nós dizemos, pode ser doutor ou mestrado. E a legalidade, alguns autores que vão defender esses que estão na legalidade. São mestres, doutores, que frequentam. Eu não sei se o prático é um feitor ou um leitor. Eu não sei se o teórico é um feitor ou um leitor. Muitas vezes o leitor e o feitor é o próprio professor de educação física sendo feitor para tentar condenar um ao outro. Nas suas próprias condenações que relacionam ao seu próprio fantasma, na sua consciência corporal. Quando falamos de consciência corporal, falamos de campos afetivos, de sentimentos, vontades, na alma, o estado de espírito, as características, o interesse relacionado ao método, e esses métodos vão colocar caminhos a serem naufragados. E aonde há um naufrágio, há um dispositivo, há uma coragem, há uma virtude. Ou seja, são maneiras que nós podemos colocar que a peneira, ou seja, a separação, ou seja, a exclusão, que ocorre diante de treinamentos e performance, são fatores importantes ligados aos 6, 7 anos e 4 anos de idade. Vai depender da iniciação especial. Ok? Então, são fatores que colocamos entre objetividades. Então, compararmos uma criança que tem um pai, uma mãe diferente. São comparações, por isso que eu coloquei motricidade comparacional, ou seja, comparado e ocupacional. Comparacional. Ok? Então, ocupacional e comparado com outras pessoas. Muitas vezes, dentro de casa, nós somos comparados com outras pessoas de outras esferas. Não é só minha família, a nossa família, mas isso nos traz detectores da verdade, e a verdade nos coloca com racionalidade para sobrevivermos. E aonde há sobrevivência, há maneiras para treinarmos a cada dia. Como diz o próprio Platonov, treinamento total, treinamento de força, treinamento brutal. Força brutal não é um filme aí do Cloclop, né? Que nos coloca também características importantes. Fui deputado aí, ó. Viu, pessoal?
Intelectualismo. Muitas vezes eu penso que o homem é um